Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre epidemiologia. Tá? Eu queria mostrar para vocês alguns conceitos básicos de epidemiologia e gostaria também de, depois, no final da aula, a gente falar um pouquinho só sobre ELISA, que seria a aula prática de vocês. Vocês não vão ter acesso ao laboratório, então eu só vou explicar o conceito, mostrar uma placa de ELISA, assim por diante. Vai ser bem rápido, bem breve. E vamos tentar focalizar um pouco nessa questão das doenças emergentes, né? Então, uma das coisas importantes é a gente ter essa noção de emergência de doenças, né? A definição da doença emergente ela é muito importante. Emergência aqui não é emergência é algo que tem que ser feito rápido. Emergência no sentido de algo que está surgindo, está emergindo. De onde é que emergem, de onde é que surgem as doenças como o coronavírus que a gente está vendo hoje, a Covid-19, o HIV, Zika, febre amarela, assim por diante. Geralmente essas doenças elas têm uma origem zoonótica, elas surgem da interação que a gente tem com animais, e esses animais eles têm essas doenças, e quando a gente começa a interagir com eles, ou porque a gente invade os nichos ecológicos deles, ou porque a gente transporta esses animais de algum lugar remoto para dentro das cidades ou do convívio com os humanos, a gente pode agora então trazer uma doença que pode agora ter eficiência em se transmitir de animal para humano e depois, eventualmente, de humano para humano. Isso é uma doença emergente. Então, as etapas importantes que estão envolvidas no desenvolvimento de das doenças emergentes estão sempre associadas com transição de fase civilizatória em humanos. Aqui, por exemplo, à direita, vocês veem um baixo relevo egípcio e você vê esse sacerdote está aqui fazendo uma cerimônia, né? Está sendo atendido por essa moça. Vocês estão percebendo que a perna dele aqui, ele sofreu paralisia infantil, a perna dele não se desenvolveu também, a perna direita como a perna esquerda. E ele está agora numa situação onde ele está usando aqui uma espécie de uma pequena muleta para poder andar. Mas isso aqui é uma evidência interessante, porque essa poliomielite é uma doença oral fecal. O que acontece em transmissão oral fecal? Ela é transmitida por água contaminada. E o que acontece de importante na civilização humana nessa época é que a gente faz a revolução, que a gente chama agrícola, e em vez de o ser humano ser coletor-caçador, ele passa a habitar do lado de regiões agricultáveis em rios, à margem de rios, e ali ele também está utilizando a água do rio, e como ele está agora com excedente de produção agrícola, ele tem muita capacidade de ampliar a população humana, criar cidades, e na época eles não tinham entendimento disso, também está expostos a doenças que são transmitidas pela transmissão oral fecal, e, portanto, a poliomielite se estabelece na população humana. Então, esse aspecto de transição de fase civilizatória é importante. Existem agora as etapas de emergência das infecciosas. Elas começam no pulso zoonótico, muito provavelmente algum roedor está associado com a origem da poliomielite. Depois você trafega, esse roedor começa a passar o vírus para humanos, talvez inicialmente ou para um outro animal, depois para humanos. Inicialmente, esse vírus não tem muita facilidade de ser transmitido entre humanos, mas à medida que ele vai se adaptando à malha de transmissão humana, ele pode agora causar uma emergência na população humana, ele emerge na população humana e começa a causar uma doença que depois é basicamente transmitida de homem para homem na espécie humana. Então, isso aconteceu com o HIV, aconteceu com a dengue, aconteceu com a febre amarela, aconteceu com o Zika, está acontecendo agora com esse novo coronavírus, que já causou um espalhamento impressionante da população humana e uma mortalidade absurda também. Vamos falar de vulnerabilidade agora da população. A gente primeiro tem que entender que para as populações serem susceptíveis à emergência, elas têm que ter alguma vulnerabilidade, elas têm que estar suscetíveis, a gente vai ver mais para frente.
o vírus tem que ter a capacidade de replicar em humanos de maneira muito eficiente e transmitir de um humano para outro, né? E é muito importante que isso é um processo evolutivo, onde o vírus vai se adaptar e vai se modificar, tá? E é muito importante também, para que a emergência aconteça, que essa infecção seja suficientemente duradoura para maximizar a probabilidade de transmissão entre humanos, né? Então, geralmente, as doenças que fazem infecções mais longas ou mesmo persistentes, elas teriam alguma facilidade para emergir em humanos. Aqui é uma evidência muito interessante mostrando que doenças estão associadas à comunidade durante a história. E aqui nas Ilíadas, né, do Homero, a gente já vê citações do Heitor, aquele um herói da Ilíada, está manifestando alguma coisa parecida com a raiva canina, né? Então, isso é interessante a gente mostrar também que há mais de 2000 anos atrás, na legislação da Mesopotâmia, já existia a responsabilização das pessoas que deixassem seus cachorros com raiva mordessem alguém. Então, é muito interessante de perceber que existem informações sobre doenças antigas. Eu vou mostrar alguma coisa agora para vocês, aqui da América do Sul. Isso aqui é uma múmia, né? Que está no Museu de São Pedro do Atacama, e quando foi se estudar os tecidos dessa múmia, se encontrou nela o Human Type Leukemia Virus 1, o HTLV. E é curioso que o HTLV é um vírus que está também associado com populações asiáticas, e a gente sabe que as populações que colonizaram as Américas, elas vieram da Ásia. Então é muito interessante a gente perceber que vírus estão associados também com agrupamentos humanos. A gente sabe a mesma coisa sobre o papiloma. Tem tipos de papiloma bem associados a diferentes populações humanas ao longo do mundo, ao redor do planeta inteiro, ao longo da história humana. Aqui a varíola é uma doença devastadora, extremamente letal, né? Aqui está o vírus da varíola. Eu já mostrei para vocês esse vírus na aula passada, tem mais ou menos 450 nanômetros de tamanho. Aqui nessa parte aqui, a vermelha, onde fica a informação genética, e aqui em volta existe o vírus e o envelope viral com as glicoproteínas, com tudo. Vocês veem aqui todos esses pontinhos no envelope viral, que são as glicoproteínas virais que ele usa para entrar na célula. Que é uma criança infectada por varíola. Vocês estão vendo todas as marcas, as pústulas que a varíola faz, né? Ela é provavelmente originária da Ásia, né? E da Ásia ele foi para a Europa, o vírus. E o europeu, depois de estar tendo problemas seríssimos com varíola, vem para as Américas e coloniza as Américas. E aí tem uma coisa impressionante, porque os espanhóis chegando nas Américas espalharam a varíola para as populações ameríndias, causaram uma grande devastação entre os astecas, por exemplo, e os portugueses também aqui no Brasil causaram um enorme problema para os indígenas brasileiros, né? E a mesma coisa aconteceu nos Andes, assim por diante. Então, grande parte da repopulação das Américas foi função, inclusive, da varíola, né? Vocês estão vendo índios morrendo, né, de varíola. Isso aqui é uma gravura do século XIX americana. E é curioso que já há quase 1000 anos atrás, já existia na China um processo de variolação, de um processo de vacinação contra a varíola. O que vocês estão vendo esse que é um médico chinês, ele está soprando por um canudo dentro do nariz, instilando nasalmente o pozinho que ele obteve das pústulas de pessoas que sobreviveram à varíola. E os chineses perceberam que a exposição à pústula, ao material seco da pústula, causava a imunização da pessoa subsequente àquela exposição. Portanto, a pessoa depois estava livre de ser infectada por varíola. É muito interessante que essa técnica chinesa foi passada pela Ásia, transmitida até a Turquia, e essa senhora aqui, a Lady Mary Wortley Montagu, ela conseguiu, em 1720, trazer essa tecnologia para a Inglaterra, e ela foi usada para o desenvolvimento da vacina, do conceito de vacina moderna pelo Jenner. Aqui está o Jenner, né? Em 1790, ele percebeu, ele sabia já da técnica
de inoculação, variolação, que era feita pelos turcos, que eles aprenderam dos chineses. Mas ele fez uma observação interessante, ele foi no campo na Inglaterra e percebeu que as moças que estavam ali ordenhando as vacas não tinham pústulas, elas tinham a pele muito boa, enquanto que as moças da cidade que não viam vacas, elas tinham muitas marcas. Então ele começou, e as pessoas em geral, então ele começou a perceber que talvez aquelas pústulas que ele estava observando no úbere das vacas, talvez fosse algo parecido com varíola, mas fosse suficientemente diferente da varíola humana, ele não sabia ainda que era um vírus, para causar algum tipo de resistência nas pessoas. Ele teve a genialidade de pegar aquela pústula e aplicar a mesma tecnologia dos chineses, tipo pegar o pó da pústula da vaca e escarificar, ele cortava a pele das pessoas e colocava aquele pó dentro da pele, e com isso ele conseguiu desenvolver uma vacina para a varíola, que é uma gravura do Jenner vacinando, né? O James Phipps, que é um menino de 8 anos de idade. E isso foi muito importante, porque no momento que ele conseguiu mostrar que isso funcionava, se começou um processo de vacinação na Inglaterra, e por volta de 1830 já não tinha mais varíola, não só em Londres, mas quase todo o resto da Inglaterra. Foi extremamente difícil, complicado ele conseguir fazer isso, porque, de uma certa forma, teve muita crítica, muita pressão contra esse sistema de vacinação. Aqui está o Jenner vacinando uma senhora e essa caricatura mostra pessoas aqui atrás que foram vacinadas se tornando animais, tornando bichos, crescendo chifres, nascendo uma vaca do nariz da pessoa, assim por diante. Isso daí causou um grande problema de aceitação popular, mas quando a família real inglesa se apresentou para ser vacinada pelo Jenner, o povo todo gostou da ideia e foram atrás, e aí a gente acabou com a varíola na Inglaterra. Esse aqui é o último caso de varíola documentado em 1977, capa da revista World Health, Smallpox is dead, varíola está morta, né? E é muito interessante vocês perceberem que esse indivíduo, olha como ele estava cheio de pulsos no braço, ele sobreviveu, mas uma grande quantidade de pessoas, às vezes mais de 40% das pessoas morrem. Vamos falar um pouquinho agora do surgimento da epidemiologia moderna. Ela nasce com essa pessoa, que é o Dr. John Snow. Ele estava trabalhando num surto de cólera em Londres e ele fez observações que são a base da epidemiologia moderna. A primeira coisa que ele quis observar foi no espaço e no tempo o espalhamento dos casos de cólera. E quando ele coloca os casos em cima do mapa de Londres, ele viu que a maior parte dos casos estavam agregados em volta de uma bomba d'água, que é a Broad Street, a bomba d'água da Rua Larga, vamos dizer, Broad Street. E aqui na Broad Street, no número 40, tinham também os primeiros casos, estão aqui em vermelho, de doença, que ele denominou caso índice. Então, o conceito dos primeiros casos no espaço e no tempo, para determinar o caso índice, nasce com o John Snow, e esse conceito é fundamental em epidemiologia moderna, porque o caso índice tem que ser encontrado para se entender o processo de espalhamento da doença. Uma coisa importante que o John Snow fez, isso aqui é uma bomba d'água, vocês estão vendo aqui, é que ele percebeu o acúmulo de casos em volta dessa bomba d'água e que foram temporalmente, espaço-temporalmente se aglutinando em volta dessa bomba. Como haviam outras bombas d'água próximas em Londres e casos próximos dessas outras bombas, ele foi perguntar para as pessoas infectadas que moravam perto das outras bombas onde é que eles estavam pegando a água. E todos eles diziam que eles iam pegar água na Broad Street Pump, que é aqui no epicentro do surto, porque a água ali era melhor. E com isso ele resolveu esse grande problema de localização espaço-temporal da origem do surto. E aí nasce a epidemiologia moderna, inclusive com o nascimento do conceito de caso índice, que são os primeiros casos de um surto. Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma coisa muito interessante, é que com o passar do tempo, como eu falei para vocês, a alteração civilizatória causa as alterações das associações com doenças. Aqui é um caso interessante que acontece em humanos, por exemplo, do século XVIII e XIX para o século XX,
o tipo de doenças associadas com humanos mudou demais devido à evolução tecnológica humana. Hoje a gente vê muito mais associação com vírus do que a gente via antigamente, onde o maior tipo de associação era com bactérias, tá vendo? Porque as bactérias a gente tem melhor saneamento básico, tem antibióticos, tem várias técnicas de controle, enquanto que vários desses vírus são emergentes e a gente não tem bons mecanismos de controle ainda. Enquanto a gente vê uma alteração também muito significativa acontecendo ao longo do tempo nos animais peridomésticos, mostrando que as associações de doença estão bem refletidas nas associações que os homens têm com outros animais. Um conceito importantíssimo da gente trabalhar em epidemiologia é o conceito da taxa de reprodução básica, que aqui a gente chama de R0. Isso aqui é uma malha de transmissão gráfica, só para vocês entenderem o conceito, mas aqui à esquerda, o tempo vai da esquerda para a direita, estão vendo uma pessoa passando o vírus para duas outras pessoas. E aqui essa pessoa que foi infectada pelo caso índice passou para duas outras pessoas. Essa pessoa passa só para uma e essa pessoa passa para uma que passa para três. E essa pessoa aqui passa para duas e uma das pessoas foi infectada por vírus vindo de duas pessoas. Isso aqui é um problema sério, quando a pessoa é reinfectada, superinfectada, isso pode causar alterações por recombinação genética entre vírus extremamente complicadas. Agora, complicadoras, quero dizer. Agora, é interessante a gente perceber que o número de eventos de transmissão de infectado para infectantes, né, o número de infectados por infectante, em média, nessa malha, é por volta de 2. Mas vocês veem que aqui a gente tem o número 3 e aqui 1 só. Né? Aqui 0. Então, R0 segue uma distribuição, onde o valor, a tendência central da distribuição é o que a gente chama da taxa de reprodução básica. Então, R0 de 2 nessa malha não significa que a gente não possa ter pessoas que ou não passaram o vírus, ou passaram para uma pessoa, ou passaram para muitas pessoas. Esse conceito de distribuição do valor da reprodução básica é muito importante. Mas vamos entender o que significa, eu vou ver isso daqui a pouco, mas vamos entender o que significa, o R0. Então, quando o R0 é maior que 1, a gente tem um estado epidêmico. O crescimento é exponencial. Se uma pessoa passa para mais do que uma pessoa, o crescimento é exponencial. Né? O R0 da Covid, no início do surto, estava entre 2 e 6. E hoje em dia já está em 1,1. Então, é lógico que alguma coisa está acontecendo, talvez a imunidade humana esteja se expandindo e o vírus está tendo dificuldade para se transmitir. E, portanto, o R0 está caindo novamente. Então, agora saiu esse trabalho de Stanford mostrando uma nova estimativa do R0. A inicial de março, no começo do ano, estava por volta de 2 em alguns lugares a 6. E a gente tem também casos médios, hoje em dia, por volta de 1. Né? Hoje em dia, a transmissão média está em 1,1, mostrando que o surto está provavelmente entrando numa fase de estabelecimento endêmico. Quando é maior que 1, você tem epidemia, um crescimento exponencial. Próximo de 1, o número de casos no tempo fica constante. E dessa forma, a gente tem uma endemia. Se o R0 ficar menor do que 1, a gente tem uma redução e, eventualmente, desaparecimento do surto. Então, o que a gente espera é que com vacinação, com tratamento, com prevenção, uma doença passe de um R0 maior que 1 e reduza para um valor menor do que 1. Tá certo, pessoal? Eu falei para vocês que o valor de R0 segue uma distribuição matemática e essa distribuição geralmente se chama de lei de potência, está aqui. Mostrando que a maior parte das pessoas geralmente tem um número de conectividade, de transmissão baixo, mas algumas têm muitas, transmitem para muitas pessoas. Para dar um exemplo, para vocês entenderem a lei de potência, eu coloquei 2 sistemas de transporte aqui. O transporte viário e o transporte aeroviário. À esquerda são as cidades americanas, algumas delas, e vocês veem que, em média, cada cidade tem 4 conexões. Isso é uma tradição antiga, onde na Europa as cidades tinham porta norte, sul, leste e oeste. As cidades geralmente têm 4 pontos de contato, de conectividade com as outras, e a distribuição é mais ou menos aleatória, então, onde a gente tem uma distribuição randômica, onde, em média, são 4 conexões. No caso do transporte aéreo, vocês veem que tem cidades como, por exemplo, Los Angeles, Chicago,
Nova York e Atlanta, que tem um grande número de conexões. Então, se a gente transmitir esse mesmo conceito, transferir para o entendimento de doenças infecciosas, quando a gente tem um R0 com uma distribuição de lei de potência, a gente tem os super spreaders, os altos, pessoas que espalham muito. Aqui, no caso, seriam que nem as cidades, onde saem conexões para várias outras cidades. E quando a gente tem um R0 baixo, né, ou uma malha aleatória, a gente tem um outro perfil. O que é importante perceber é que uma malha de transmissão seguindo lei de potência, ela pode ser controlada se a gente entender quem são os super espalhadores e controlar esses super espalhadores, caso eles sejam uma classe bem definida de risco, que a gente possa fazer algum tipo de programa de controle. Quando a doença tem uma malha de transmissão aleatória, que nem o sistema de transmissão rodoviário, é muito mais difícil, porque eu posso tirar uma cidade daqui, eu posso atingir qualquer outra, bypassando, circunnavegando essa cidade. Enquanto aqui, pontos que só se conectam eventualmente com os grandes centros aeroviários não vão ter conectividade se eu derrubar os hubs, os pontos de alta conectividade. Então, vocês perceberam que a conectividade numa malha de transmissão é essencial para a gente poder desenhar programas de controle de doença. Para ter o espalhamento de uma infecção, a gente tem que ter 3 condições que têm que ser preenchidas para que a cadeia de transmissão seja mantida. Tá? A primeira condição é que uma pessoa tem que estar infectada pelo agente, isso é óbvio. Né? A segunda condição é que essa pessoa que está espalhando esteja em contato com pessoas que sejam susceptíveis à infecção. Então, a gente consegue estabelecer uma malha de transmissão. E, então, o R0 agora vai ser maior do que 1, porque uma pessoa já passa para outra. Ou pode ser 1, e pode aumentar, caso uma pessoa passe para mais do que 1. E a terceira condição importante para a gente manter a malha de transmissão é que o microorganismo deve ser capaz de sair de uma pessoa e infectar a outra. Então, se a gente tiver isso, a gente tem uma malha de transmissão se formando. Tá bom, pessoal? Outro conceito importante é a de susceptibilidade, que é a capacidade de alguém ser infectado por um agente quando exposto a ele. Né? A susceptibilidade é crucial e a perda dela pode acontecer ou porque a pessoa se recupera da doença ou porque você tem uma vacina, mas você também pode ter medicamentos que podem reduzir a susceptibilidade temporariamente. Se uma pessoa toma um antiviral, ele deprime a produção de vírus e transmite menos. Então, é muito importante você ter tratamento antiviral para controlar as doenças, inclusive, porque você vai diminuir a carga viral e a probabilidade de transmissão. Então, quais são os modos de transmissão? A gente tem os modos diretos de transmissão e os modos indiretos. Os modos diretos, aqui à esquerda, nessa coluna, são contato direto. Eu passo diretamente o vírus para uma outra pessoa, né? Mas eu posso, por contato físico ou de material de saliva ou de sangue ou de excretas na transmissão oral fecal, assim por diante. Ou eu tenho, mas que eu estou com contato direto do material fecal nas minhas mãos, por exemplo. Ou pelo espalhamento por aerossóis. Eu vou tossir e vou passar o vírus para alguém, tá bom? Na transmissão indireta, eu vou passar o agente infeccioso para algum meio que depois vai ser conduzido ou vai ficar exposto e depois ter contato com alguém. Na transmissão ambiental, se a pessoa defeca vírus na água e essa água entrar em contato com outra pessoa, eu vou fechar o ciclo de transmissão oral fecal. Mas eu posso também ter uma transmissão indireta via objetos, né? Utensílios médicos que não estão esterilizados, compartilhamento de escovas de dentes, tesouras, material de manicure, ou vetores, como, por exemplo, insetos podem levar o vírus de uma pessoa, morder uma pessoa e levar o vírus até outra. Tem um conceito importantíssimo que a gente tem que entender, de transmissibilidade, né, de comunicabilidade, que é que aqui eu estou mostrando para vocês um diagrama mostrando uma infecção. Né? Você é infectado aqui, nesse ponto, no T0, você incuba o vírus, vamos dizer, por um certo tempo, que é o período de latência, e mesmo antes de você começar a mostrar a doença, que é essa parte aqui,
eu tenho agora o período de comunicabilidade, que é onde eu consigo ser infeccioso e passar o vírus. Percebam que é crucial entender o seguinte: apesar da doença não ter se manifestado, apesar de eu não conseguir perceber nenhum sintoma, a pessoa pode estar infecciosa e o período de comunicabilidade precede a manifestação dos sintomas. Isso é crucial, é importantíssimo para vocês entenderem, porque isso vai determinar a transmissibilidade de uma doença. Vocês veem que quando a pessoa está ativa, sem sintoma e transmitindo o vírus, é o período mais crucial e crítico para a gente transmitir uma doença. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês na dengue, e é muito para vocês perceberem que a viremia, exatamente o que eu mostrei atrás, você vê o pico de viremia, acontece mais ou menos por volta de 3 dias antes da pessoa manifestar a doença, e antes até dela ter uma resposta anticórpica contra a doença e poder eliminar o vírus. É nessa fase aqui, de 4 a 1 dia antes da manifestação de sintomas, com pico por volta de 3, que o mosquito é capaz de ser infectado por uma pessoa que está infectada por dengue, por exemplo. Agora, existem outros fatores que influenciam, sim, a emergência de doenças infecciosas e a manutenção dela. E aqui é um exemplo claro, estou mostrando para vocês uma medição de temperatura numa estação marítima em Norwich, na Inglaterra, mostrando o aumento de temperatura oceânica perto dessa região. E aumento de temperatura, por que ela é importante climaticamente falando, ambientalmente? Qual é o impacto disso nas doenças transmissíveis? Imaginem, por exemplo, doenças vetoradas por mosquitos. Quanto mais quente, mais curto é o ciclo de multiplicação do mosquito, mais rapidamente as populações crescem, então nós vamos ter um nível de infestação vetorial crescendo com a temperatura, e é por isso que a gente tem sazonalmente surtos transmitidos por vetores no verão, que é o período onde as populações de mosquito expandem muito, e por causa da temperatura e também a disponibilidade de chuva e água e temperatura. Então vocês veem que o ambiente controla a sazonalidade e a explosão de surtos infecciosos. Aqui um outro dado importante é o dado ecológico, mostrando que à medida que a gente aumenta o adensamento de ninhos de aves que vão aninhar em locais próximos da costa, você também aumenta a quantidade de aves que são soropositivas para vírus. Então, adensamento populacional está totalmente relacionado com o estabelecimento de doenças infecciosas. E facilita a emergência também, porque se a gente tem explosões, epizootias, né, em animais, isso pode agora vazar para humanos. A gente observa isso onde? A gente observa isso em ratos, por exemplo, roedores, quando existe uma fase onde tem muito, por exemplo, na primavera tem bastante produção vegetal e esses ratos podem comer bastante, eles podem a divisão, eles se reproduzem de forma muito intensa e eles agora começam a entrar nas regiões periurbanas, invadem os carramanchões, as fazendas e podem passar hantavírus para humanos. Então, a época onde a gente começa a ter emergência de hantavirose em humanos estão associados também com as épocas onde as populações de ratos se expandem de forma mais significativa. Aqui é um exemplo de um trabalho importante com dengue, onde a gente vê, por exemplo, que o crescimento da população humana, que são essa curva aqui com as bolinhas pretas, explica exatamente o crescimento da variabilidade genética da dengue. A população humana, do ano 1000 até 1800, estava abaixo de 1 bilhão, e entre 1800 e 1900 passou de 1 bilhão, e hoje a gente tem provavelmente mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. 7 ponto alguma coisa. Próxima de 8. Desculpa. E é curioso a gente perceber como é que a gente explica esse fenômeno aqui. A dengue, vocês veem que a diversidade é muito relacionada com a diversidade humana. E uma das coisas interessantes, que isso tem a ver com uma situação onde a expansão demográfica humana causou uma disponibilidade muito maior de pessoas susceptíveis para a dengue, que agora está
expandindo em populações humanas que estão crescendo rapidamente e a diversidade genética da dengue também consegue crescer. Então, esse é um exemplo onde a ecologia humana afeta e altera as doenças associadas com humanos. Mas existem certas tendências que são importantes em função do desenvolvimento civilizatório que a gente tem que avaliar e perceber o impacto de doenças nela. Isso aqui é a mortalidade por 100 mil habitantes, caiu de 800 em 1900 para um número bem baixo, próximo de 30 em 1980, né? E essa redução brutal de mortalidade é claramente causada pela evolução da medicina moderna, o saneamento básico, tratamento de água e todo o desenvolvimento da farmacologia e dos remédios. Vocês percebem um pico de mortalidade impressionante aqui em 1918, associado à Primeira Guerra, não à Primeira Guerra Mundial, como alguém poderia pensar, mas associado à gripe espanhola. Ela matou, olha que a Primeira Guerra Mundial é essa pequena elevação aqui à esquerda. A Segunda Guerra Mundial talvez seja essa elevação aqui. Vocês veem que as guerras que matam muita gente não são comparáveis ao impacto de doenças infecciosas. Em 1980, você tem um aumento de novo de mortalidade por milhão de habitantes dos Estados Unidos, causado pelo HIV. Muito provavelmente, a próxima curva dessa atualizada vai mostrar um pico aqui, pequeno, mas significativo, bem importante, causado para, talvez não tão grande quanto espero, não tão grande quanto esse pico aqui de influenza. Nós vamos ver um pico aqui causado pela Covid-19, certamente. Quais outros fatores são importantes na emergência de doenças e o espalhamento delas? É a questão da tecnologia, né? Aqui, para dar um exemplo como a tecnologia tem um impacto em doença, eu vou mostrar para vocês a história das seringas, né? A seringa ela era extremamente cara inicialmente, tinha um alto valor, né? E elas eram muito raras, porque eram feitas de cristal, às vezes cristal da Bavária, tinham que ser esculpidas, literalmente. E essas seringas, à medida que a gente começa a produzir elas em escala industrial com plástico, o preço cai brutalmente e a quantidade, a produção global cresce de maneira vertiginosa. Isso aqui está claramente associado à facilitação do espalhamento de hepatite C, HIV, hepatite B. Só para vocês terem um exemplo do problema, que são crianças do sudoeste da Ásia, e eles estão pegando em latas de lixo seringas usadas, lavando essas seringas, depois eles secam elas, colocam dentro de saquinhos plásticos, que selam e vendem isso para usuários de drogas. E essas seringas claramente estão infectadas, possivelmente por algum agente infeccioso transmissível. Outro aspecto interessante é perceber como a gente pode ter reemergência de doenças. E dengue é um exemplo. Antes de 1930, você tinha o Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, espalhado pelas Américas, e a gente tinha um histórico de dengue nas Américas desde o século XVII. E por volta entre 1930 e 1940, com o grande controle, os programas de controle de malária e febre amarela, o Aedes aegypti foi quase erradicado das Américas, mas depois ele é reintroduzido nos anos 70, vindo da Ásia, em navios que traziam cargueiros, que traziam pneus, e nesses pneus vinham os ovos dos mosquitos. Os mosquitos foram reintroduzidos nas Américas, começaram a se espalhar de forma significativa, e vocês estão vendo que por volta de 2001 a gente voltou à situação que a gente tinha no começo do século XX. E aqui está a dengue, hoje em dia espalhada exatamente quase em cima das regiões onde a gente tem a Aedes aegypti. Então, o dengue foi reintroduzido nas Américas. Outro fator importante é a alteração do padrão de doenças à medida que a associação entre patógenos muda. Antes da Segunda Guerra Mundial, cada sorotipo da dengue vivia bem isolado em diferentes lugares do mundo. A partir da Segunda Guerra Mundial, os 4 sorotipos começaram a circular na Ásia, e você vê gradualmente o aumento de uma manifestação grave, que é a febre hemorrágica, a síndrome de choque, que são causadas pelo fato que as pessoas são infectadas sucessivamente por diferentes
sorotipos da dengue. Então, uma nova tipo de doença surgindo, que é a febre hemorrágica e a síndrome de choque, e ela coincide o surgimento e se intensifica com a co-circulação dos diferentes sorotipos da dengue. Para encerrar essa parte da aula, eu só queria mostrar para vocês o que nós temos que fazer com as doenças emergentes. As medidas de prevenção e controle de doenças infecciosas emergentes, elas vão depender da vigilância epidemiológica. Então, a gente tem que ter uma interação proativa, a gente tem que ir atrás das doenças antes que elas aconteçam e que tenham um espalhamento descontrolado em populações humanas. Então, aqui é um colega meu, Manfred Widmann, ele está aqui coletando, isso aqui é uma armadilha para coleta de roedores, armadilha de Shannon, ele está aqui coletando ratinhos, aqui ele estava na África, depois ele está todo aparamentado com EPI, luva, máscara, óculos, assim por diante, e ele está pegando ratos que eventualmente podem ter febres hemorrágicas. E o que ele está fazendo? Antes que essa febre hemorrágica surja, ele está indo detectá-la no campo para já fazer diagnóstico, vacinas, sistemas de detecção. Tá? Então, essa pesquisa de caça ao vírus ela é crucial para que a gente possa prevenir a emergência de doenças. Né? E a gente tem que envolver isso tudo em pesquisa aplicada, diagnósticos moleculares, diagnósticos biofísicos, já ir desenvolvendo não só os sistemas de detecção, mas também estudando a resposta de animais a esses, para a gente já estar em fase pré-clínica para desenvolvimento de vacina e, eventualmente, já desenvolver sistemas também vacinais para doenças que potencialmente podem causar grande problema. Há 20 anos eu trabalho com vários desses vírus, como o Zuto, Zika, West Nile, Barquede, o vírus da febre hemorrágica, da febre do Valley Rift, né, o Rift Valley Fever Virus, a febre hemorrágica de Omsk, o TBE, a encefalite causada por ácaros na Europa, e todos esses vírus que eu tenho trabalhado, poucos desses as pessoas têm levado até a condição de desenvolvimento de vacinas. Mas dado os grandes problemas que a gente teve recentemente com Zika, chikungunya, febre amarela, ebola e até coronavírus, é muito provável que esse tipo de pesquisa se torne cada vez mais importante e mais financiada, mais prioritária. Né? E um aspecto também fundamental do controle de doenças emergentes, é uma coisa meio básica, mas é a medida de saneamento básico. Vocês imaginam que 50% das residências do Brasil não tem saneamento básico ainda, isso é um tremendo problema. E também a parte de controle de vetores e de também controle de reservatórios de doença em animais que devem ser entendidos, esses reservatórios, os animais têm que ser ou vacinados ou administrados no sentido de diminuir o risco para humanos. É isso, pessoal. Eu queria agora falar um pouquinho para vocês sobre ELISA, né, que seria a sua aula prática. O ELISA, basicamente, é o sistema onde a gente vai detectar um antígeno. Ele está fixado no fundo de um pocinho, num poço desses daqui, numa placa de 96, ou ele está fixado num filtro de nitrocelulose, ou qualquer outro meio. E aí eu quero saber se ele está presente ou não ali. Então eu jogo um anticorpo primário, que está complexado com uma enzima e um substrato. Então, esse ELISA direto, na verdade, ele pode ser muito útil se eu quiser detectar um antígeno presente em alguém ou se eu quiser detectar um anticorpo, com um anticorpo primário, a existência desse antígeno. Né? Se eu estiver purificando ele, quiser saber se ele está sendo produzido ou não. Agora, eu tenho uma técnica muito interessante também, que é a técnica indireta, onde eu vou saber, por exemplo, se alguém tem um anticorpo contra esse antígeno. Então, o que eu faço? Eu fixo esse antígeno na superfície de um poço, pego um anticorpo que reage contra esse antígeno, para ver se ele tem ou não. Né? Então, eu pego o soro da pessoa, jogo em cima desse antígeno, e depois eu lavo isso. Se a pessoa tem um anticorpo contra o antígeno, eu pego agora um anticorpo secundário que reage contra esse anticorpo primário e vejo se tem ou não tem a reação de amplificação causada pela enzima que está conjugada com o anticorpo secundário. E se tiver esse substrato cromogênico, altera a cor do pocinho onde está acontecendo a reação, do líquido, e eu consigo agora medir por absorbância
a intensidade dessa absorvância e dizer, quantificar, eventualmente, quanto anticorpo primário eu tenho naquele local, naquela reação. Tá? Eu tenho uma técnica também direta, onde eu tenho um anticorpo de captura, que a ele pega um antígeno, e depois eu vejo se existe um anticorpo primário contra aquilo, ou, diretamente, eu tento detectar a presença desse antígeno. Então, isso aí, ELISA nada mais é do que técnicas de detectar, permite a detecção de anticorpos específicos contra antígenos virais ou a presença de antígenos na hora que eu uso uma técnica, eventualmente, de sanduíche. E aqui a gente tem a placa de ELISA, uma placa de 96 postos. A gente coloca, no fundo dessa placa, eu posso ter antígenos que estão grudadinhos ali, e eu posso agora vir com o soro do paciente, jogar aqui em cima, esperar ele reagir com os antígenos, eu lavo isso, depois eu jogo um anticorpo secundário, que está ligado a uma enzima, conjugado a uma enzima, e depois, se eu der o substrato para essa enzima, eu vejo, pela mudança de cor, se houve ou não reação, e, portanto, se houve ou não ligação do anticorpo primário ao antígeno que eu coloquei aqui. Ou seja, o anticorpo primário sendo aquele que está presente no soro de uma pessoa, eu posso dizer se aquela pessoa teve ou não contato com o agente infeccioso que gera o antígeno que está colocado aqui na placa. Então, essa é uma maneira de a gente saber se a pessoa tem ou não anticorpos contra o antígeno. Então, a gente tem o ELISA contra o HIV, contra a dengue, contra a Covid, contra o SARS, coronavírus 2, que causa Covid, e assim por diante. Então, vou encerrar a aula por aqui. Eu queria agradecer demais vocês terem acompanhado e estou à disposição também para perguntas. Eu passei para vocês o meu WhatsApp. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pergunta por ali pelo mensagem, eu respondo. Eu agradeço demais a presença de vocês. Um abraço, pessoal. Até logo.